E aí galera, vocês estão bem? Porque eu tô 10. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite. No vídeo de hoje eu trago para vocês um vídeo sobre franquias que dariam crossovers incríveis com o Ben 10. Gostou do tema? Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! E bem, galera, sabemos que Ben 10 teve alguns crossovers, né, ao longo das séries, né, como o famoso crossover Ben 10 e Mutant Rex Heróis Unidos, e também tivemos o crossover com Sábados Secretos. Mas como é que seria se Ben 10 tivesse crossovers com outras franquias que combinariam, né, de uma certa forma com Ben 10, né, com o conceito de Ben 10? Para começar aqui, galera, uma que eu acharia interessante seria Transformers, porque o Derek T. White, ele já trabalhou, né, no Transformers Animated, né, inclusive até a própria arte do desenho é idêntica à arte de Omniverse, né? Inclusive tanto Transformers, né, quando, por exemplo, outro desenho que eu vou falar aqui também é o Titã Simbiônico, né? Não sei se chegaram a conhecer esse desenho, né, mas eu conheci através do SBT, né, que passava no Bom Dia e Companhia, inclusive acredito que era antes de Ben 10, entre Mutant e Rex, né, mais ou menos nesse horário passava, e eu achava esse desenho assim muito legal, né, que ele também tinha essa pegada assim sobre alienígenas, né, era um trio, né, que se disfarçava na Terra como seres humanos, né, aí eles viravam um titã simbiônico, né, era muito legal. E tanto Transformers quanto Titãs Simbiônicos, né, tem algumas afirmações que falam algo relacionado a isso, né, desses desenhos com Ben 10. Até inclusive tem referências a Transformers lá na nave do Kyber, né, mais um crossover de fato com essas obras não tivemos, o que seria muito interessante, né, por conta que ambas as franquias são muito ricas, né, tem muito que se explorar. Infelizmente o Titã Simbiônico foi um desenho que, assim, que não durou muito, né, foi um desenho muito curto, que tinha muito potencial, mas infelizmente não continuou, mas que seria muito legal ver ele com um crossover com Ben 10, assim como Transformers também. Inclusive até o Derek fez, né, um Alien, né, como é que seria o Decimus Prime no Omnitrix. Imagina a gente ver o Ben se encontrando com Transformers, aí o Omnitrix escaneando, né, o Transformer e o Ben se transformando num Cybertroniano, né, seria muito interessante da gente ver isso em tela. O próximo aqui, galera, que eu vou falar é um dos que eu mais queria ver e era meu sonho de infância, era o crossover entre Ben 10 e Max Steel. Assim, galera, eu sei que muitos consideram o Max Steel verde o clássico, né, que todo mundo gosta, mas eu particularmente não gostava muito, eu achava meio chato, sabe? Não vou mentir, tem que ser sincero, né, galera? Eu gostava mesmo era do reboot, né, do Max Steel azul, tá? E simplesmente pelo fato de que esse Max Steel, ele tinha esse conceito de modos turbos, né? Aí eu ficava comparando com as transformações do Ben, né? E eu gostava também porque justamente passava no mesmo canal, né? Passava tudo no SBT, no Bom Dia e Companhia. Aí eu ficava fazendo a comparação, tipo, o modo turbo Mega Força do Max, ele executava de uma forma que parecia com o bala de canhão, né? A forma do bala de canhão. Aí eu acho que seria interessante justamente um crossover deles, né? Pra fazer essas comparações, sabe? Imagina o encontro deles, né? Aí eles fazendo essa comparação entre as transformações do Ben e os modo turbo do Max. Tipo, o modo turbo velocidade acelerado, sabe? O modo turbo fogo com chama, entendeu? Mas o que eu acho que seria mais interessante era explorar essa questão dos Ultra Links. Tipo, o Ben, ele escanear o Steel, aí se transformar num Ultra Link. Ou até mesmo a questão daria pro Ben se transformar no Ultra T e se incrementar, né, ali no traje turbo do Max, né, nos modos turbo dele, entendeu? Aprimorar os modos turbo, assim como ele fez com as máquinas do Rex, né, no crossover com o Mutant Rex, entendeu? Mas acho que também seria legal de ver, era o B se transformando no Ultra Link, de alguma forma, algum motivo, ele se Ultra Linkava com o Max, aí a gente vê os modos turbos do Max, só que verdes, né? Inclusive o artista tá aparecendo aí na tela, né, o que fez aí a versão do Ultra Link do Omnitrix, mas esse outro aí que vocês estão vendo, né, dos modos turbo verde, assim, não tem, sabe? Não tem o nome do artista, mas tá aí aparecendo pra vocês ver como é que seria interessante. Sério, galera, esse aqui era meu sonho de infância, ver esses dois se encontrando, ia ser muito legal. O próximo aqui da lista, galera, seria o Danny Phantom, que esse aí, assim, é um crossover que já existe, mas não de forma oficial, porque temos aí a incrível fancomic Various Laters, né, que é justamente, começou como um HQ, mas agora ele já tem até uma animação, né, é um comic do canal que ele é um canal enorme de Ben 10, né, ele até já entrevistou o Duncan Roleal, né, o Lukezinho entrevistou o Kuro também, mas basicamente mostra, né, essa questão, assim, de Ben e o Danny trabalhando
trabalhando juntos, né? Essa mistura, né, entre o universo de Ben 10, né, os vilões de Ben 10, as transformações do Ben, com os personagens de Danny Phantom, né? Que Danny Phantom também é um desenho que a gente pode achar assim que não combina com o Ben 10, mas se você lê a fancomic, né, você vê que é algo assim que dá certo, que encaixa, sabe? O universo assim dos fantasmas de Danny Phantom com Ben 10 é algo assim que ficou muito legal junto, né? Outras obras que também combinariam com Ben 10 seriam obras que mostram essa questão do misticismo, sabe? Como, por exemplo, Jack Long, o Dragão Ocidental. Vamos entrar no desenho da TV Globinho, né, galera? Basicamente, Jack Long, ele mexe com essa parte mística, né? O personagem se transforma num dragão ocidental. Combina, assim, com o misticismo, né? Por exemplo, a questão da magia em Ben 10. Imagina, por exemplo, o Jake e o Ben, eles lutando contra o Rex. Alguma coisa que envolvesse os amuletos de Bezel, que o Jake se envolvesse, sabe? Porque, assim, Jake Long seria um desenho, assim, que poderia funcionar de forma urbana, né? Vamos dizer assim, com Ben 10. Tipo, fazer parte do mesmo universo, né? Que neles fizeram justamente com Sábado Secreto, né? Fazer parte do mesmo universo, né? Justamente por isso, né? Que combina essa parte mística, né? De Jake Long ou até de Jack Chan também, né? Que lembra daquele desenho da TV Globinho, né? Que tem os talismãs, aquela coisa toda, né? Aquela coisa mística. Combinaria eles fazerem parte ali do mesmo universo do bem, entendeu? Juntamente a gente pensar assim, o Jack Chan, ele já trabalhou alguma vez com Sábados Secretos, ou já trabalhou com o Vomax. Ia ser muito legal essa referência. Então, esses desenhos, eles funcionariam de forma urbana, diferente de outros, como Danny Phantom, ou o próprio Max Steel também, em Mutant Rex, como foi mostrado, né, de forma oficial, que seria parte de outro universo, né? Porque muitos desenhos aqui, assim, a lógica universal, acabaram infringindo as regras de Ben 10, né? Alguns sim e outros não, né? As lógicas multiversais de Ben 10, né? Então, por isso que alguns funcionariam de forma urbana, como esses que mexem mais com o misticismo, né? O Jake Long, o Jack Chan, entendeu? Mas outros, né? O próximo que eu vou falar aqui teria que ser algo mais de realidade alternativa, como Homem-Aranha, por exemplo, né? Como o universo da Marvel é muito complexo e tudo, teria que ser uma coisa de realidade alternativa, pro Ben indo pro universo do Homem-Aranha, mas não seria qualquer Homem-Aranha, seria o Homem-Aranha de 2008, do espetacular Homem-Aranha, aquele desenho, sabe? Até o Cérebro Espacial já fez um vídeo sobre isso, né? Muito legal esse desenho, porque ele foca mais na questão do Homem-Aranha, do Peter Parker, não envolve tanto essas questões da Marvel como um todo, entendeu? Então, acho que seria interessante um arco, assim, de personagem tipo o Ben, ali na época de Omniverse, né? Porque o traço combina, né? O traço mais cartunesco, assim, do espetacular Homem-Aranha com Ben 10 Omniverse. Aí eles tendo um arco, assim, sabe? O Ben, ele querendo desistir de novo do Omnitrix. Aí o Peter dando uma lição de moral a ele, sabe? Aquela questão, né? De grandes poderes, vem grandes responsabilidades e tudo. Eu acho que seria muito interessante. Um arco de Ben envolvendo Ben 10, aprendendo, né? Lições com o Homem-Aranha. Scooby-Doo, Mr. S.A. também seria um desenho muito interessante de ver com o Ben 10, porque, tipo assim, Scooby-Doo, a franquia em si, já fez crossover até com Batman, né? Já fez crossover com Batman, com Sobrenatural. Quanto mais Ben 10, entendeu? Ainda mais porque o Mistérios S.A., o Derek White já trabalhou, né? Nessa série, até a arte, o traço em si é muito semelhante, né? Com o de Omniverse, né? O de Ben 10 Omniverse. Parece que o Mistério S.A. ele é mais sombrio, né? Tem toda aquela sombra, aquelas cores assim, mais dark, né? E tudo mais. Mas eu acho que seria interessante pro lado sobrenatural de Ben 10 colocar aqui, sabe? Tipo, seria muito engraçado e combinaria com o ar cômico de Ben 10 Omniverse, né? O Ben 10 Omniverse pra fazer crossover com eles. Acho que ia ser engraçado ver, tipo, o Scooby e o Salsicha com medo das transformações do Ben, né? Acho que ia ser muito legal. E também o próprio Ben se envolvendo, assim, em cenas cômicas, como, por exemplo, a própria cena da porta, que já é uma referência a Scooby-Doo que aparece, né? Em Ben 10 Omniverse. Ben 10 em si tem muitas referências a Scooby-Doo também, essa sendo uma dessas. Por último aqui da lista, galera, temos aqui a She-Ra, que é engraçado a escolha desse desenho, mas é por conta que tem gente, né, que faz meme, né, que faz piada dizendo que a She-Ra é o Ben, só que com peruca loura, né? Então, é legal, galera, porque até já tem algumas artes, né, justamente desse crossover, né, de Ben 10 com She-Ra, entendeu? Vocês estão vendo aí na tela. Mas aí, galera, desses desenhos aí, quais que vocês acham que seria mais legal de ver? Crossover deles com Ben 10, ou até mesmo outros desenhos que vocês podem sugerir aí nos comentários que seria legal um crossover com Ben 10. Beleza, galera? E caso vocês não tenham visto, eu já fiz um vídeo sobre a continuação do crossover Ben 10 Mutant Rex Heróis Unidos que teve em HQ. Você não viu, porque nesse vídeo aqui tá aparecendo aí na tela. E esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like, se inscreva no canal se possível, seja membro, ativa o sininho, falou e tchau!